Bem-vindo, internauta do Sem Explicação. O vídeo que eu vou mostrar agora é sobre o assassino do Zodíaco. Um caso que nunca foi descoberto. Um caso que até hoje tem rumores que o assassino nunca foi pego. Você está preparado para esse próximo relato? Então vem comigo e viaje nessa história. O fato é que esse cara é um dos maiores mistérios policiais de todos os tempos. Há quem diga que ele fica atrás somente de Jack o Estripador. Comprovadamente, ele é responsável por 6 mortes ocorridas na Califórnia dos Estados Unidos. No final dos anos 60, ainda assim, ele se dizia responsável por tirar a vida de 37 pessoas. Eis outras faces curiosas desse sanguinário. Aliás, ele comunicava por meio de cartas cheias de enigmas que enviava aos jornais locais. Alguns desses enigmas não foram decifrados até hoje. O fato é que o Zodíaco é o apelido que saiu de si mesmo e ainda um completo desconhecido. Devido à sua popularidade, muita gente chegou a se entregar aos policiais dizendo ser o criminoso. Mas o verdadeiro Zodíaco não foi capturado, e tudo o que se sabe sobre a aparência dele é um retrato falado, feito com descrição das 2 únicas vítimas que sobreviveram a este ataque. Acredita-se que a primeira vítima do Zodíaco tinha sido Cherry Jo Bates, uma estudante universitária de Hazelville, na Califórnia. Cherry foi morta do lado de fora da biblioteca do campus onde estudava, no dia 30 de outubro de 1966. Enquanto a jovem estava na biblioteca, o assassino sabotou seu carro e ficou à espreita da moça, que depois de não conseguir ligar o veículo, ao que tudo indica, acabou aceitando uma carona do assassino. Antes de Cherry morrer, ela ficou 1 hora na companhia do Zodíaco. Não se sabe exatamente fazendo o que. Depois, ele a matou com 3 facadas no peito, e 1 nas costas, e 7 no pescoço, quase chegando a decapitá-la. Ela também foi asfixiada e apanhou muito no rosto. Não foram encontrados sinais de estupro ou assalto no corpo da vítima. Alguns registros indicam que a presença de um homem branco que foi visto dirigindo um carro velho nos arredores do local do crime. De acordo com os policiais, uma pessoa teria presenciado o assassinato da estudante. 1 mês após a morte de Cherry, a primeira carta do assassino foi enviada ao jornal local. Depois disso, mais cartas foram enviadas, mas agora não apenas para a imprensa, mas também à polícia e ao pai de Cherry. Nessa segunda carta, o Zodíaco dizia: Bates tinha que morrer, haverá mais morte, e uma tradução livre. Outro assassinato promovido pelo Zodíaco chocou a cidade de Vallejo, também na Califórnia, no dia 20 de dezembro de 68. Um casal de adolescentes estacionou o carro em um lugar desconhecido por atrair casais apaixonados. Lá o Zodíaco atirou contra a cabeça de David, enquanto ele ainda estava sentado no carro. Depois atirou 5 vezes contra Beth Lou Jens, quando estava ao lado de fora do veículo, provavelmente tentando fugir. A polícia acredita que o Zodíaco atacou outro jovem casal no dia 4 de julho de 69, Mike e Darlene Ferrin, também em Vallejo, quando foram baleados. Magel sobreviveu, mas a sua namorada morreu na hora. Nesse período, o Zodíaco escreveu mais cartas para jornais da região, repassando alguns detalhes do crime. Além disso, o Zodíaco escreve uma mensagem codificada que dividiu em várias partes,
Cada uma delas foi enviada a um jornal diferente. A mensagem era clara: se os jornais não publicassem os códigos e os seus impressos, haveria mais pessoas assassinadas. A carta foi finalizada com um símbolo estranho, que acabou virando uma espécie de brasão do assassino. A mensagem codificada foi decifrada graças à ajuda de um professor de Salinas, no mesmo estado. O conteúdo revela detalhes perturbadores da mente psicopata de Zodíaco, que afirmou que gostava de matar pessoas porque isso é tão divertido, e revelou ainda que acreditava que suas vítimas se tornariam seus escravos depois que ele morresse também. O apelido Zodíaco foi adotado pelo assassino em agosto de 69, em uma carta que ele enviou ao jornal São Francisco a examinar no dia 27 de setembro. Aquele mesmo ano, o assassino voltou a agir, escolhendo mais um jovem casal que passeava à noite. Dessa vez, nada de tiros. O Zodíaco esfaqueou os dois repetidas vezes. Cecília não resistiu aos ataques e morreu 2 dias depois, mas seu namorado, Brian, sobreviveu. No caso de Hartrell, Zodíaco deixou um bilhete informando as datas dos assassinatos anteriores, com uma forma de comprovar sua identidade. Os 2 sobreviventes ajudaram os policiais a criar um relato falando do assassino, que foi descrito como um homem branco, robusto, que deveria ter quase 30 anos, de cabelo curto, castanho e óculos. A vítima afirmava também que, durante os ataques, Zodíaco usava uma espécie de capa. Outra vítima do psicopata foi o motorista de táxi, que levou um tiro no dia 11 de outubro de 69. Apenas alguns dias da semana depois do último ataque, no dia 13 de outubro, o Zodíaco enviou outra carta dizendo que havia realmente matado o taxista, que estava preparando um ataque de bomba em um ônibus escolar para matar várias crianças ao mesmo tempo. Felizmente, essa promessa acabou não sendo cumprida. Até hoje, a real identidade do Zodíaco permanece desconhecida. O assassino só fica atrás de Jack, o Estripador, nessa questão de casos não resolvidos. Só para você ter ideias, as investigações policiais a respeito desse cara têm uma lista de mais de 2.500 suspeitos, todos já investigados pela polícia. Desde que o caso foi divulgado, muitos policiais, detetives, jornalistas, curiosos começaram a investigar a história por conta própria. Isso acabou gerando uma série de discussões e especulações a respeito do terrível assassino, não apenas nos Estados Unidos, mas em diversas partes do mundo. Há pessoas dedicadas a estudar a esse caso. Há todas as histórias detalhadas com todos os conteúdos da carta divulgadas em inglês. Muitos livros já foram escritos em cima da história do Zodíaco, sendo que alguns autores chegaram até mesmo a apontar algum suspeito, entre os quais Charles Manson e Ted, 2 dos criminosos mais temidos no planeta. Já Arthur Leigh Allen acabou sendo encontrado para a lista depois de ser identificado como responsável pelo ataque de Hartnell e McGill. Assim também, um exame de DNA não comprovou que ele era o assassino. O caso voltou à tona em 2007, quando pesquisas para o filme Zodíaco do diretor David Fincher descobriram que algumas cartas do assassino não haviam passado por testes de DNA. O Zodíaco voltou à mídia quando, no início desse ano, o escritor Gary, autor de The Bones de Darwin's Animal, algo como o animal mais perigoso de todos, em algumas traduções livres desse ser filho polêmico do assassino. Segundo Stewart, a descoberta foi feita depois que o autor resolveu ir atrás de seu pai biológico. De acordo com um relato do autor, no próprio livro, há uma comprovação forense que o assassino é o seu pai. Além disso, ele diz ter informações chocantes a respeito da personalidade fria e doentia do Zodíaco. Antes de Stewart, outras pessoas já haviam afirmado ter
uma relação de parentesco com o assassino. Em 1991, um advogado em São Francisco alegou que o seu irmão já morto, Jack Stillman, era o assassino, mas nada nunca foi comprovado. Os recados enviados pelo assassino eram sempre pretensiosos, cruéis. Em alguns casos, descreviam os crimes com uma frieza quase inacreditável. Por isso, vamos divulgar aqui a tradução somente duas cartas do Zodíaco. Em uma das cartas, o Zodíaco ele fala o seguinte: aqui quem fala é o Zodíaco. A propósito, vocês já resolveram a última cifra que eu enviei? Meu nome é Código. Estou levemente curioso com quanto dinheiro vocês estão pagando pela recompensa da minha cabeça. Espero que vocês não pensem em que eu era aquele que apagou um policial com uma bomba na delegacia. Embora eu tenha falado de matar criança com uma, não seria certo invadir um território de outra pessoa, mas a glória é em matar um policial do que matar uma criança, porque um policial pode atirar de volta. Já matei 10 pessoas até hoje, teria sido muito mais, a minha bomba falhou. Eu fiquei alagado pela chuva que tivemos em algum tempo atrás. Em uma outra carta, ele diz assim: aqui quem fala é o Zodíaco. Eu fiquei bastante irritado com o povo de Bay Area, em São Francisco. Eles não cantaram os meus desejos que usasse um botão com o meu símbolo. Prometi puni-los se não atacassem, aniquilando um ônibus escolar, mas agora as escolas estão de férias pelo verão. Então eu os puni de outra maneira. Atirei em um homem sentado em um carro estacionado com um 38. O mapa que acompanha este código diz aonde a bomba está. Vocês têm até o outono para desenterrá-la. Então é isso. Isso foi mais um caso. É o caso do misterioso, o caso do serial killer, o Zodíaco. Se vocês gostaram, dá um joinha, compartilhe nosso vídeo e é isso aí. Até mais.